Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um dia feliz, mais um dia de oportunidades, mais um dia que Deus estabeleceu, né, para que nós pudéssemos, né, fazer a obra do Senhor, né? E nós vamos esperar os irmãos entrarem no Facebook. Enquanto isso, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês, para os irmãos, né? Com todo esse tempo que nós estamos longe, né, da igreja, nós acabamos não dando tanto atenção. Damos atenção por telefone e tal, mas não damos atenção presencial, não fizemos muitos aconselhamentos pessoal, né? Só por telefone ou por WhatsApp. Então, assim, graças a Deus, eu creio que nós vamos sair fortes dessa pandemia, né? Dessa quarentena, né? Que nós ficamos afastados. Então, nós vamos voltar para a igreja com força. Então, você que está aguardando o dia 9 de agosto, que é um domingo, esse culto presencial na igreja de São Paulo, vai ser a ceia do Senhor. E nós vamos voltar para a igreja com a força total, né? Nós vamos ter as proteções necessárias, né? Nós vamos ter álcool em gel, vamos fazer a separação das cadeiras com distanciamento seguro, né? E vamos estarmos juntos. Então eu peço que você ore para este momento, para que a igreja, ao voltar, ela consiga abraçar aqueles que estão necessitados. Tem muito filho pródigo para voltar para a igreja. Não esses que estão esperando na pandemia, mas tem muitos que ainda estão dispersos, né? E com essa pandemia, muita gente sentiu o desejo de voltar para a igreja. Nós sabemos de alguns irmãos que com grande alegria, vendo os cultos pelas lives, né? Pela internet, demonstraram a vontade de estar na igreja, né? Porque a igreja ela é formada de trabalhadores. E esses trabalhadores, eles arregaçam a manga para fazer a vontade de Deus, né? Então nós temos que ser essas pessoas, né? Porque eu creio que eu e você, nós somos já abençoados. O Senhor já nos abençoou só de nós estarmos ouvindo a mensagem, só de nós podermos estar falando nessa live. Então, o objetivo do Senhor é que nós nos colocamos na presença dele. Para quê? Para fazer um processo de doação da nossa vida para o próximo, né? Porque ele deixou escrito na palavra que nós temos que buscar o Senhor, né? De todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a justiça, buscar o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Tudo aquilo que é proposto pelo Senhor vai ser acrescentado. Então, isso nada mais é do que a lei da semeadura. Então, aquilo que eu me coloco na presença do Senhor para fazer em prol da obra do Senhor, eu vou restituir isso. Ah, mas sabe, eu estou fazendo tanto, mas está acontecendo tantas coisas na minha vida que eu não estou... você pode estar perguntando isso. As coisas não estão de acordo, as coisas não estão... Deus, ele está ainda me provando muito, eu não estou alcançando aquilo que eu pedi para o Senhor. Mas eu digo para você que às vezes tem essa dúvida, às vezes nós temos que nos autoconhecer e ver onde que nós estamos errando, onde nós estamos pecando. Porque o que faz o homem de Deus e a mulher de Deus se apartar do poder de Deus, se apartar da obra de Deus, é exatamente o pecado. Então, quando nós
fala assim, eu não vou mais na igreja por causa disso, eu não vou na igreja por causa daquilo, eu não vou na igreja porque eles falam de dízimo, eu não vou na igreja porque o irmão fala isso ou fala aquilo. Sempre existe uma desculpa para a gente não ir. E essa desculpa nada mais é do que o tentador. Satanás faz com que nós desviamos do caminho, nós desviamos do processo de Deus para nossas vidas. Então, assim, quando você entender que a lei da semeadura é você plantar laranja e colher laranja. Você não vai plantar abacaxi e querer colher laranja. Então, nós temos que plantar o bem para colher o bem. Mas pastor, eu tenho feito tanta coisa boa, tenho feito tantas coisas para a obra, para as coisas de Deus, para os irmãos, e eu tenho passado muita prova. Aí eu falo para você, persevera até o fim, porque quem vai te dar todo o sustento é o Senhor, não é o homem, não é o pastor, não é o irmão da igreja. Quem te sustenta é Deus. Ele que vai te dar a provisão necessária para você poder viver bem ainda nessa vida. Nessa vida aqui que nós somos como se fosse um vestibular. Nós estamos aqui nessa vida para ser aprovado por Deus. Então, Ele está te provando hoje porque Ele sabe o que você pode receber. Ele sabe o que você ainda tem força para poder passar. Então, a Bíblia fala que Deus prova aquele que Ele ama. Então, se você está sendo provado, meu irmão, dê glória a Deus. Passa na prova dando glória a Deus. Por quê? Porque você é especial para Ele. Nós vamos falar hoje, na palavra, para você já ir abrindo sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos falar do nosso Senhor, que foi o mais tentado de todos os tempos. Não existe alguém nessa face da terra, um ser humano nascido de mulher, de homem, né, de um casal, uma pessoa que esteja nessa terra, que tenha sido tentado mais do que Jesus. Jesus foi provado, tentado o tempo todo, e Ele foi mostrando para nós que nós somos especiais, como Ele foi. Ele mostrou o caminho, Ele deixou escrito para nós. Então nós não estamos à deriva, nós temos a palavra de Deus, que é essa que vai nos conduzir para situações perfeitas, né? Ele colocou a gente para quê? Para que nós pudéssemos dar fruto nesse tempo. Então, irmãos, eu creio que a maioria já deve ter entrado já no Facebook. Então eu cumprimento a todos os irmãos que estão conectados com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Como que eu posso ter paz sendo tanta tribulação que eu estou passando? É só Deus que te dá essa paz. Só Deus que pode fazer isso sobre a sua vida. Não existe outro. Você pode ter o conforto de um filho, de uma esposa, de um marido, das pessoas que você ama. Você pode ter um carinho, você pode ter uma palavra amiga, você pode ter mas o amor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, é só Deus. Só Deus pode fazer isso para você. No meio da luta, no meio da dificuldade, Ele te dá a paz. Amém? Então, irmãos, vamos começar o nosso culto com lendo a palavra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo,
e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Amém? Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, estou eu aqui, meus irmãos do outro lado, Senhor, desta câmera, assistindo, Senhor, esse culto, Pai, que o Senhor preparou para nossas vidas, Pai. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente conosco através dessa palavra, que vem enriquecer nossos dias, que vem enriquecer nossos entendimentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que haja transformação de vida, Senhor. Que seja o Senhor a ministrar essa palavra, Pai, aos nossos corações, que nós somos necessitados de Ti, Pai. Então, nós te colocamos, Pai, a cada um nas suas mãos, Pai. Que o Senhor venha abrir os corações, Pai. Que o Senhor venha derramar o seu bálsamo sobre as nossas vidas, Pai. E que o Senhor venha me usar, Senhor, como um instrumento seu, Pai. Que a honra seja tua, Pai, e não minha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra de ensino, onde Jesus passou por essa tentação, né? A palavra de Deus fala que, um pouquinho antes desse versículo, para a gente entender o que se passava com Jesus aqui nessa situação, a Bíblia fala que João Batista veio para endireitar o caminho do Senhor. E ele veio e mostrou o batismo do arrependimento. Ele mostrou para as pessoas que as pessoas tinham que se arrepender e se batizarem. E ele trazia o batismo com a água. E vinha alguém, um poderoso, um Senhor, que ele não era digno nem de abrir, carregar as suas sandálias, de desatar as suas alparcas. Viria outro que traria o batismo com o Espírito Santo. Esse que foi um exemplo para nós, que também passou pelo batismo. Se você olhar no capítulo 3, você lendo na sua casa, você vai entender o que é isso. O que aconteceu com esse homem, João Batista. A palavra fala que é o profeta maior que existiu, assim, no quesito nascido de mulher. Nascido de mulher foi Jesus, mas foi um homem, um profeta muito especial, que veio para trilhar o caminho do Senhor, para nos trazer o povo daquela época, trazer que existiria um Salvador, que existiria alguém que iria trazer salvação para a alma. É isso que todo cristão busca, que a palavra de Deus conduza cada um para a salvação. Então, neste momento que João Batista pregou o batismo do arrependimento, onde ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando ele fala é chegado o reino de Deus, é Jesus Cristo que estava para vir para trazer este reino absoluto, este reino de glória sobre as nossas vidas. Então, irmãos, Jesus vai em direção a João Batista e vai para ser batizado. Se você vê na palavra, João Batista até se recusa, mesmo um homem que era entendido e sabia que aquilo ia acontecer, ele se recusa a batizar Jesus. Mas Jesus fala assim: olha, importa que isso aconteça, faça isso, né? Jesus fala para ele: faça isso. No verso 15, mais ou menos, deixa por agora, faça isso,
no verso 15 do capítulo 3, do mesmo livro de Mateus. Então, Jesus, ele é batizado, e ele é batizado nas águas, e logo se abre o céu, logo desce o Espírito sobre a vida dele, o Espírito Santo sobre a vida dele, e o Pai já mostra quem ele era, para que ele viria. Ele falou: é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo. Era um início de uma caminhada. Ali Jesus estava sendo mostrado para as pessoas a filiação que ele tinha. Ele falava que ele era o Filho de Deus, mas as pessoas não criam que ele era o Filho de Deus, como muitos não creem ainda hoje. Muitos ainda estão esperando o Messias chegar, e ele já chegou e já mostrou para que veio. Ele já trouxe o caminho que a gente deve seguir, que ele falou, o caminho que a gente deve seguir, que é ele mesmo, que ele fala que ele é o caminho. Então, irmãos, para a gente entender que o governo do Senhor Jesus aqui nesta terra foi estabelecido e começou uma grande batalha. Quando ele foi apresentado, quando Deus mostrou quem ele era, quando ele falou: é meu filho amado, quando ele passou ali pelas águas, quando ele foi batizado, quando o próprio Espírito desceu em forma de pomba, que foi um símbolo ali naquele momento, que fez com que abrisse o céu, que Deus estava ali falando: não, este é meu filho, e ele vai caminhar. Ali começava o combate de Jesus contra o príncipe das trevas, Satanás, o príncipe das trevas. É esse que opera o mundo hoje. É esse que está trazendo coisas para as pessoas, para elas se desviarem do caminho do Senhor, do caminho de santidade. Porque o Senhor Jesus, um acalento, uma coisa maravilhosa, ela mesmo fala que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Então foi trazida essa palavra para que nós tomamos ciência do que é a batalha espiritual que existe contra a nossa vida e contra a vida de Jesus. Mas só que Jesus, irmãos, ele usou em todo o tempo aqui na palavra, ele usou o poder da filiação. Você sabe que você é filho de Deus? Você pode usar o poder da filiação? Jesus, ele podia não obedecer Satanás, mas podia combater ele ali. Não, mas ele mostrou de quem ele era, de quem dirigia a vida dele. Como você, em todas as dificuldades que você passa, ali, Jesus, ele foi ali batizado, ele foi reconhecido por Deus. Ele já era reconhecido por Deus, mas ele foi mostrado para as pessoas como o Filho de Deus. E aí ele foi fazer o quê? Ele foi jejuar. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito, porque ele era o quê? Conduzido por Deus. Ele, dentro dessa terra que nós estamos, onde ele passou, ele veio mostrar para você que nós temos o poder através da vida de Jesus. Então ele veio aqui e falou: não, eu sou o Filho de Deus, mas eu não vou usurpar por ser Deus em toda a minha caminhada. Eu vou curar as pessoas em nome do Pai. Eu vou caminhar em toda a minha situação através da direção do Pai. Então quem levou ele pelo deserto, que fala no verso 1, ele fala assim: então foi conduzido Jesus pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado. Então, irmãos, ele jejuou nesse deserto 40 dias e 40 noites. Ele jejuou. Deus sustentou ele naquele jejum, e logo que ele teve fome, a palavra fala. Olha lá, tendo jejuado, versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, para você entender que a batalha do inimigo contra a sua vida é no seu momento de fraqueza, é no seu momento onde você está vulnerável, quando você está desprotegido, quando você está à deriva, quando o poder de Deus
não está sobre a sua vida, falando de nós. Jesus tinha o poder, mas ele teve fome. Mas ele, irmãos, ele sabia quem era que ia sustentar ele. Ele sabia que Deus ia dar o alimento no momento certo. Como nós temos que crer isso, que Deus vai dar a nossa vitória no momento certo. Então, tudo que nós estamos passando hoje, que você passa, que eu passo, que todos passam, é para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. Quando essa vitória vier para a sua vida, quando essa vitória vier para a minha vida, eu não vou ter mais fome, porque quem me sustenta é o Senhor. Aí, a glória de Deus vai ser grande para nossas vidas. Então, irmãos, a gente tem que ter a certeza que aquele que foi o governador da nossa vida, o governo de Jesus sobre as nossas vidas, ele já começou combatendo com o inimigo. Então Deus deixou o inimigo existir e deixou Jesus ser provado, para que você e eu pudéssemos ser provados hoje também, e sabendo que a gente tem que usar a nosso favor a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que faz com que eu e você usamos ela a nosso favor. Nós não podemos obedecer à voz do inimigo. Jesus poderia transformar a pedra em pão, irmãos? Poderia. Ele é Deus. Mas ele ia obedecer Satanás. Ele ia responder aquilo que ele estava querendo chegar. Deus já sabia que isso ia acontecer. Por isso que Jesus foi levado até lá. Então você é levado em situações. Você é levado em dificuldades. Mas só que você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus e olhar como eu estou mostrando agora, que Deus falou comigo através dessa palavra, de uma forma onde eu olhei e falei, poxa vida, o Senhor, o próprio Deus, o poderoso, ele foi levado para ser tentado. Ele foi levado para ser provado. Então eu e você, o que nós somos a mais do que Jesus? Como homens e como mulheres de Deus. Deus nos deixou assim. Ele falou assim que todos nós somos iguais perante a Deus. E Jesus, quando ele esteve aqui, ele se mostrou igual. Apesar de ser um Deus, ser poderoso. Que está à destra do Pai hoje. E está intercedendo por você e por mim. E está falando com você através do Espírito Santo. Amém? Então nós, irmãos, nós começamos a analisar as nossas vidas e colocando Jesus nessa situação. Ah, pastor, mas a situação que eu estou passando é de doença. Eu preciso de uma cura. Será que você tem fé para acreditar que Jesus foi lá e curou um paralítico? Foi lá e curou um cego? Ele não mostrou na palavra dele? E ele disse para mim e para você que nós faríamos coisas maiores ainda. A palavra está escrito que ele disse que em nome dele, nós faremos coisas maiores porque ele quer que seja manifestado o reino. Irmãos, quando a palavra vem assim que fala assim, o reino está próximo. O reino está próximo, mas você está enxergando o reino? A gente consegue enxergar o reino através da própria palavra. Então nós, irmãos, quando nós olhamos que nós estamos vulneráveis, que nós estamos com dificuldade, ali quando eu estava no deserto, quando o tempo que eu fiquei no deserto, Jesus falando, eu fiquei 40 dias e 40 noites, mas Deus me sustentou, nem fome eu tive. A palavra de Deus fala que ele tem fome depois dos 40 dias e 40 noites. Aí teve fome. Porque o projeto para a minha vida, para a sua, é o tempo certo. É o tempo que eu tenho que passar na luta para eu ser aprovado. É o tempo que eu tenho que viver a dificuldade para eu poder, lá na frente, mostrar para alguém que está passando o mesmo problema que eu hoje. Então, o que você está passando hoje, meu irmão? O que para você é difícil você passar hoje? O que é difícil para você passar hoje? Jesus, 40 dias e 40 noites, teve fome. A palavra fala o quê? Que quando ele estava sendo tentado, você imagine só ele naquela situação. Ele disse o quê? Ele usou a palavra de Deus para conduzir aquele inimigo para fora. Ele foi só dando corda para o inimigo. Foi dando corda para o inimigo, porque ele era Deus. E nós hoje, nós não podemos dar essa corda.
Nós temos o quê? Expulsá-lo. Como que nós expulsamos o inimigo? Vivendo em santidade. Quando nós nos colocamos a fazer algo, cumprir o voto. Quando você se propõe a fazer um jejum, ou ajudar alguém, ou fazer alguma coisa, cumpre. Ah, eu não fiz por causa disso, daquilo. Não, cumpre. Não deu mais. Cumpre. Ou então não faça voto de tolo. O voto tem que ser do quê? Eu não sei porque eu estou falando isso, irmãos. O voto tem que ser do justo. O voto tem que ser do sábio. O voto tem que ser do cristão verdadeiro. Então, voto é voto. Então, quando você votou lá nas águas do batismo, irmãos, a maioria passou pelas águas do batismo, lá você disse o quê? Você declarou que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua alma. E você clamou ao Senhor e pediu para alguém, um ministro do Evangelho, orar a Deus e pedir para Deus colocar seu nome no livro da vida. Então seu nome ficou escrito no livro da vida. Mas quanto tempo seu nome ficou escrito no livro da vida? A nossa vida é assim, ó. A vida do ser humano, principalmente do que não crê na palavra, daquele que duvida da palavra. Ela é como as ondas do mar, é levada para um lado e para o outro. Aí vem uma informação e vem outra. Vem uma informação e vem outra. Aí nós vamos adquirindo tudo que o inimigo quer. Aquilo que o inimigo colocou para Jesus, o que ele fez? Ele rebateu com a palavra. A palavra de Cristo é para nós submetermos a todas as respostas. A palavra de Deus é para você rebater todas as respostas do inimigo. Eu não estou falando para você rebater com a palavra de Deus uma pessoa aqui deste mundo aqui que vem brigar com você. Não. Você não tem nem que falar. Se você tiver a oportunidade e ela estiver pronta para ouvir, sim, você fala de algo de ensinamento da palavra. Mas não é com a palavra que se rebate. Eu estou falando, irmãos, que é o mundo espiritual. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele estava para quê? Ele estava armando as ciladas dele. E como que ele arma as ciladas dele? Na hora que você está vulnerável, que nem Jesus estava com fome, transforma essa pedra em pão. Isso para Jesus, para mostrar o quê? Que o Satanás estava mandando em Jesus. Mas como que ele faz com a sua vida hoje? Ele te mostra uma coisa maravilhosa para você pegar. É a tentação. Ele mostra algo tentador para você ir lá e abraçar. E você entra. Aí você está mostrando o quê? Que Satanás é seu pai e não Deus. Quando você aceita a oferta de Satanás, você passa a dizer que o seu pai não é mais Deus. Porque quando seu pai é Deus, você vai falar assim: pai, eu estou recebendo essa oferta. Está aparecendo um carro roubado que eu vou andar, mas esse carro tem uma placa boa e ninguém vai perceber que é roubado. Pai, eu posso pegar isso? Ele vai falar: não, meu filho, não vai pegar esse carro. E aí você pega e fala assim: não pega nada. Aí você vai lá e pega. Aí você cai, é preso, fica lá na cadeia. Aí você vai falar: poxa, eu devia ter obedecido meu pai. Mas só que o pai é misericordioso, irmão. Se você já caiu nessa situação, se você já está nessa situação, que a gente não sabe para onde vai essa mensagem, se arrepende do pecado e vai e se entrega a sua vida para Jesus. Porque as tentações que vier para você da próxima vez, você vai dar ouvido ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo age na sua vida ao seu favor quando você se submete à palavra de Deus a seu favor. Então, irmãos, essa palavra é maravilhosa para nossas vidas. É uma palavra que nos encoraja como homens e mulheres guerreiros, porque a ação maligna, ela vai bater no nosso peito e vai cair, porque ela não vai transpassar, porque nós usamos o colete da salvação. Nós usamos o Senhor Jesus como um colete, nós usamos o Senhor Jesus como um protetor. Então a salvação da nossa alma está pautada nisso. Então quando nós ficamos olhando para as coisas que nos atraem, e não olhamos o que Deus tem para nossas vidas, nós caímos em tentação. Jesus não caiu em tentação. A palavra começa mostrando que diabo covarde,
sabia que estava com fome. O diabo é covarde. Ele sabe onde você tem fraqueza. Ele sabe onde você está com dificuldade. E ele vai agir lá naquela dificuldade. Como Jesus teve fome, ele fala, tem pão aqui, ó, transforma essa pedra para você me obedecer. E continuando a palavra da pedra, o Senhor fala assim, o Senhor fala para ele, rebatendo com a palavra de Deus, ele fala no versículo 4, ele porém respondendo disse, Jesus respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é a própria Bíblia. Ela está falando para você, olha, não há dificuldade que você esteja passando, que a boca de Deus não vai adiante, que a boca de Deus dá a solução. Então a palavra de Deus é a solução. Então não pensa naquilo que você já fez. Pensa no como você sair dessa situação. Não pensa a dificuldade que você já passou. Olha para frente. Apaga o passado, tira o passado da sua mente e faz com que você viva uma vida plena com Jesus. Porque a vida plena com Jesus é quando você realmente se entregou e não suportou toda a sua vida pecaminosa. Você não suportou mais a vida pecaminosa. E você olhou para Deus e agora eu vou suportar. Tirar da minha vida, tirar da minha vida aquilo que me atrapalha, aquilo que me distancia de Deus. Então isso que Deus está mostrando para ele, por isso que ele fala, a palavra que sai da boca de Deus, ela que faz o quê? Faz nós submetermos a ela. Quando nós nos submetemos, nos colocamos à palavra de Deus, nós saímos vitoriosos. Porque a resposta que o inimigo queria ouvir era o quê? Assim, tá bom, vamos fazer esses pãezinhos. Aí ele ia falar, tá vendo? Eu fiz Jesus multiplicar a pedra em pão. E é isso que o inimigo quer da sua vida. Ah, ele abraçou essa situação. Eu coloquei lá uma droguinha qualquer. Ele falou, é só uma droguinha, não pega nada. Aí ele pegou e entrou nessa droguinha. Aí, o que acontece? O inimigo já vai lá diante de Deus, falando, tá vendo aquele seu filho? Ele estava te servindo até um certo ponto. Agora, como que ele tá? Olha lá. Satanás ele fez isso com o Jó, mas Jó resistiu, Jó foi até o fim, Jó passou toda a luta, mas ele foi restituído. Se você quer ser restituído, irmão, de toda a luta que você já passou, aquilo que você já jogou para fora, aquilo que você já desistiu, aquilo que você se arrependeu, você clama o nome do Senhor, você glorifica o nome dele, que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Se eu falar para você que você vai ter algo grande na sua vida, se você vai ter isso, eu vou estar mentindo para você. Profetizo que você seja feliz. Profetizo que a sua alma seja salva. Profetizo que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque o Senhor vai abrir os livros. Ele vai abrir e vai olhar, vai falar assim, não, esse meu filho aqui, ó, ele resistiu à tentação. Ele não foi lá no carro roubado que foi proposto para ele. Como muito jovem está entrando nas pequenas coisas que parece que são pequenas. Depois existe um vultoso problema que vai colocando, porque o inimigo ele é astuto, ele vai jogando as pedras para você e você vai pegando. Quando você vê, você já está até aqui e às vezes, irmãos, você chega até a blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, eu não vou nem te falar o que acontece. Não vou te falar hoje o que acontece. Procura na Bíblia o que acontece quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a brincadeira de ser cristão acabou. Não existe mais brincadeira de ser cristão. Eu não posso crer que Deus é bom. A Bíblia fala, Deus é bom o tempo todo o tempo é bom. É bom para aqueles que se redimem. Aqueles que são lavados e remido no sangue do Cordeiro, aqueles que realmente pagam o preço para estar na presença do Senhor. É para esses que ele é bom. Agora ele fala na palavra assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa. Você está compreendendo? Porque vai existir a separação, irmãos. Vai existir a separação do bode e da ovelha.
Os que estão escolhidos vão estar do lado direito, os que não estão escolhidos, que não foram selecionados, vão estar do lado esquerdo, e os direitos vão entrar, aqueles que foram realmente se entregaram para Jesus e se entregaram verdadeiramente para Jesus, esses vão estar na glória, esses o reino de Deus chegou, esse foi estabelecido a glória, o nome está escrito no livro da vida. Então, irmãos, não adianta nós acharmos que Deus não vai fazer isso. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa ruim para alguém? Ele não vai fazer ruim. A gente mesmo é que fazemos o ruim. Ele só deixa. Porque Ele quer os verdadeiros. Ele não quer os falsos. Ele não quer os interesseiros. Ele quer os verdadeiros. Se você vai atrás do Senhor só por uma bênção, você está mais do que perdido. Se você acha que o Senhor, Ele te dá as bênçãos só nesta vida, você está mais do que perdido, porque o Senhor é eterno. Ele trouxe a palavra dele para quê? Para que nós voltemos a ser pessoas melhores, que nós deixamos legados da palavra para as pessoas por onde a gente passar, e Ele possa olhar para nós e ter prazer. Eu creio que é aquela palavra que Deus disse: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Jesus está olhando para mim e para você. Você que realmente se arrependeu, você que realmente se entregou, que você não está indo só numa reunião de irmãos de comunhão, que você não está indo só para uma cesta básica, que você não está indo só para tentar uma bênção que você tanto quer, só aquela, que você está buscando o abençoador verdadeiro, que você está se entregando verdadeiramente para Ele, cumprindo aquilo que está escrito na palavra, resistindo o diabo, resistindo. Ele vai olhar para você e vai falar. Já fala o que ele está falando para você agora. Filho amado, tenho prazer na sua vida, tenho prazer na alma. O Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. Então por que Ele quer tirar você do pecado? Porque quando você está no pecado, você não é dele, e Ele quer Ele para você. Por isso que Ele está ensinando aqui na palavra. Ele está ensinando para mim e para você que nós temos que usar a palavra a nosso favor e colocar as artimanhas do inimigo que vem para nós, a gente dá a resposta para Deus. Porque se você for olhar a palavra aqui da tentação de Jesus, ele em todas as situações aqui, ele pega e fala assim: está escrito. Está escrito significa o quê? É a palavra. Quem escreveu a palavra? Foi o próprio Deus. O próprio Deus escreveu a palavra. Você pode me contestar isso? Pode me contestar. A própria Bíblia fala que ela é escrita por homens, inspirada por Deus. Mas só que eu sei que ela foi escrita por Deus, porque quando ela fala comigo, quando ela fala com você, ela traz vida. Se ela não está trazendo vida e transformação de vida para você, você coloca a sua barbinha de molho, porque ela não existe um bloqueio. E esse bloqueio tem que ser tirado agora em nome de Jesus. E eu profetizo na sua vida que esse bloqueio vai sair da minha vida e da sua e de quem estiver ouvindo essa mensagem, porque o nosso Redentor vive e Ele está olhando para mim e para você. Ele não está pensando se você vai fazer isso ou aquilo. Ele está olhando para mim e para você e está esperando uma atitude, que nem o pastor pregou domingo, esperando uma atitude. Fala assim: não, eu mesmo me saio da minha ideia, saio da vontade da minha carne, saio da direção de Satanás da minha vida e entrego tudo para o Senhor. Daqui por diante minha vida vai ser diferente. A Bíblia fala em conversão. Ela ensina para a gente se converter ao Senhor. Converter ao quê? Tudo que você fazia que era desagradável a Deus, você contorna, pede perdão e segue. O Senhor é maravilhoso para perdoar. Ele é um Deus poderoso. E a Bíblia continua mostrando no capítulo, no versículo 5 do mesmo capítulo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus. Olha, irmão, o que ele está falando para o próprio Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ele está questionando a filiação de Jesus, como ele está questionando a sua filiação quando ele te coloca em situação de facilidades.
Sabe aquele jeitinho brasileiro, irmão? Sabe aquela propina que alguns pagam? Sabe aquela graninha que você dá pro guarda, para ele não te multar? Sabe o que é isso? Isso é a tentação. Ele está falando para você, se tu é filho de Deus, você não faz isso. Ele está questionando aqui o próprio inimigo, a filiação. Ele queria quebrar a sua salvação e a minha. Há 2000 e poucos anos atrás, ele estava querendo quebrar a salvação nossa. Porque se ele conseguisse tirar Jesus, que ele sabia que ele não ia conseguir. Porque o inimigo ele é astuto, ele tenta. Mas quando você tem o poder de Deus sobre sua vida, ele cai. Ele não fica de pé. Então é você que tem que tirar. Você não consegue tirar da sua esposa, você não consegue tirar do seu marido. Você ora para eles tomarem atitude. Mas você tem que sair. Você tem que sair dessa. E ele fala, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se ataca aí nesse abismo. Porque está escrito, olha lá e faz isso que não tem problema. Está escrito. Se você é o filho de Deus, está escrito, irmãos. Aí ele fala assim, Jesus fala assim, também está escrito. O que ele rebateu? Eu estou falando para você, já expliquei. Você não vai rebater um inimigo que você, de repente, aconteceu no trajeto da sua vida com a palavra. Mas aqui nós estamos falando que você tem que dar ordem para o inimigo se ajoelhar. Você tem que dar ordem para o inimigo sair da sua vida. Então, em nome de Jesus, nós damos ordem para o inimigo sair da sua vida. Para o inimigo sair da minha vida. E Jesus disse no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Por quê? Deus não pode ser tentado, meu querido, minha querida. Deus é poderoso. Ele me sustenta na destra fiel. Mas eu pago o preço. Ele te sustenta na destra fiel. Mas você vai pagar o preço. Mas esse preço é preço de glória. Porque toda a luta que nós passamos, irmãos, nós vencemos. Hoje essa palavra está vindo aqui dentro do meu coração de uma forma que, olha, Deus está falando grandemente. Tem muito conteúdo nessa palavra. Só que a hora foi. Mas vamos continuar. Você quer continuar? Ficar aí, dá um glória a Deus, dá um joinha aí. Dá um joinha. Porque Deus ele tem mais para nós ainda aqui. E ele fala no versículo 9. Depois de tudo, ainda o inimigo continua tentando. Você acha que o inimigo ele desiste fácil? Você sabe que o inimigo ele rodeia, ele está ao derredor. Aqueles que estão entregues ao Senhor, eles têm os anjos ao redor, o Senhor ao centro. E o inimigo ao derredor. Ele está esperando uma brecha sua para ele entrar. E quando ele entra, ele vai fazendo o estrago. Como ele tentou fazer com Jesus. Ele tentou na fome. Ele tentou para ele se atirar do pináculo e do templo. E você, ele te tenta o tempo todo também. Porque o único que tenta é Satanás. É o inimigo. E ele vai trazer a tentação para você o tempo todo. É você que tem que decidir se você quer ou não. Eu ofereço para você hoje Jesus Cristo ou Satanás. Não existe outra solução. Não existe outro nome a quem você possa ter salvação a não ser a Jesus Cristo. Não existe outro nome. Você olha lá, está escrito na Bíblia. Não existe nome dado, eu não lembro direito o versículo inteiro, mas não existe outro nome, irmãos. Jesus é poderoso. E aí o inimigo tentando no versículo 8, fala, novamente transplantou o diabo um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou a glória, o reino, como se fosse dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Irmãos, olha como é o pai da mentira. Quem que fez o céu e a terra e tudo que nele há? A glória de Deus está sobre a terra, sobre a criação, sobre todos nós. O inimigo é o quê? É o opositor e é mentiroso. Ele fez uma promessa falsa. Eu creio, irmãos, que nesse momento Jesus deve ter dado risada. Assim, mas como é esse cara? Como é astuto? Como é mentiroso? Quantas pessoas ele engana dessa mesma forma, irmão? Quantas pessoas estão sendo enganadas nesse mesmo momento?
quando alguém está oferecendo algo ilícito, quando alguém está oferecendo uma bebida alcoólica, quando alguém está oferecendo uma droga, quando alguém está oferecendo um passeio que não condiz com a realidade cristã, quando alguém está te colocando, está falando para você vestir uma roupa sensual. É isso que ele está mostrando. Ele é o pai da mentira, ele está falando, isso é bom para você. Só que Jesus, ele rebate. Jesus, ele rebate como nós temos que ter o exemplo de Jesus. E rebater também, com a palavra. E aí ele fala, ó, irmãos, tem uma coisa. Tem uma coisa que a palavra fala, que esse é um dos motivos que você vai começando a ler a palavra, ela vai aplicando no seu coração, você vai começando a olhar e você vai começando a se firmar e criar raiz. Porque Deus te colocou num lugar, amém? Te colocou numa igreja, amém? Você criou raiz naquela igreja, e quando você criou raiz, você está lá para quê? Para que você está dentro de uma igreja? Para dar fruto, para ajudar os irmãos, para conduzir os irmãos para a salvação. Então, como eu disse no início, a lei da semeadura, você tem que ir para dar. Aí você vai receber, mas você tem que ir para dar. O Senhor está olhando o seu coração. Então, a Bíblia fala lá em 2 Pedro, que o homem, a mulher, depois que conheceu a verdade de Cristo, se submeteu ao amor de Cristo, submeteu à palavra de Deus e volta para trás, ele não é mais tido como inocente, porque ele conheceu. Então a palavra de Deus fala assim que a porca lavada voltou para o despojadeiro da lama, voltou para a sujeira. A Bíblia fala que o vômito do cão voltou para o seu ventre. É algo assim como se explicando assim, você foi limpo, você teve misericórdia, Deus teve misericórdia da sua vida porque você é um pecador, e a graça do Senhor ela nos atinge imerecidamente, nós não somos merecedores da graça, mas Ele nos deu gratuitamente, só que Ele só pediu algo para nós, Ele pediu obediência da palavra, então nós somos obedientes, então a partir do momento que nós nos entregamos, nós temos que nos firmar cada dia mais. Isso aí não é uma seita, irmãos. A Bíblia fala que é só um ensinamento. A Bíblia é um ensinamento, não é uma seita. Ela está trazendo para você, fala, filho, olha, não vai para a direita não, filho. Não vai para a esquerda não, segue para o caminho. Olha, filho, não vai para o caminho largo que você não vai ter nem onde segurar. Vai para o caminho estreito onde eu estou. Onde no final você vai ter a sua salvação da sua alma. Onde o lugar onde você vai receber a glória de Deus para você. Coisa que não tem em lugar nenhum. Você pode ter várias coisas maravilhosas nesse mundo que você goste, que te agrada, que te atrai, mas nada é semelhante à glória de Deus verdadeira sobre as nossas vidas. Então, o que Jesus mostra aqui para a gente encerrar aqui, ele fez o quê? Ele falou, vai-te Satanás, no verso 10, vai-te Satanás, expulsa esse demônio, essa coisa que é do mal sobre a sua vida, irmãos. Expulsa ela, declara que ele não faz parte da sua vida, declara que você é filha do Altíssimo e que ele está declarando lá no céu também, falando que você é um filho amado e que ele tem prazer na sua vida, porque você é a pessoa que sabe andar conforme a palavra. Vou falar uma coisinha aqui. Ah, pastor, mas aconteceu um monte de coisa no meu passado e não sei o quê. Mas o Senhor fala na palavra que Ele despreza, Ele dispensa o tempo da ignorância, meu irmão. Olha como esse Deus é poderoso. Ele dispensa o tempo da ignorância. Aquele tempo que eu não conhecia o Senhor Jesus, eu não era obediente, eu não sabia, eu não fui alcançado pelo poder dele, eu fazia muitas coisas erradas, mas a partir do momento que eu me entreguei para ele, eu tive que mostrar que eu era uma pessoa transformada. Eu tive que mostrar, não, eu fui transformado. Eu fui transformado pelo poder dele. Eu recebi o amor dele. E através do amor dele, eu multipliquei sobre as pessoas que estão ao meu lado. Eu não sou mais aquele homem que era pedra, pau, não, olho por olho, dente por dente. Não, eu posso perder, irmão, mas eu fico com o Senhor. Eu posso até ficar em dificuldade, mas eu continuo com o Senhor. Não interessa
a minha trajetória aqui nesse mundo. Interessa a minha trajetória com o Senhor. Porque a partir do momento que eu me entrego para o Senhor, todas as outras coisas vão caindo por terra. Todas as minhas atitudes, quando eu estava na ignorância. Ignorância que eu falo, irmão, é de não entender. Não ignorância. Tem gente que pensa que ignorante é o valente, como fala, o que bate nos outros, né? Ignorância de não ter a ciência do conhecimento, não ter o conhecimento de Deus. Então, o Senhor despreza esse tempo da ignorância. Então, hoje, a palavra para a gente encerrar vai-te, Satanás, no verso 10, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmãos, só a Ele. Adorar só ao Senhor, porque Ele está procurando. A Bíblia fala, estou procurando os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e verdade. Ele está esperando você adorar Ele. Ele está esperando você adorar. Como que eu adoro o Senhor? Com as minhas atitudes. Eu adoro quando eu trago uma pessoa para poder conhecer o amor dele. Quando eu divulgo o Evangelho de Cristo. Quando eu oro ao Senhor com fé. Eu estou adorando o Senhor. E quando eu louvo e louvo muito Ele. Quando tem louvores. Eu creio que na próxima ministração, se ainda continuar, eu vou trazer um irmão aqui para adorar. Aqui para louvar comigo. Vou trazer o irmão Walter, ele deve estar assistindo. Eu já falei para ele uma vez. Não falei com o pastor Luiz ainda, não pedi nem autorização. Mas eu sei que o pastor Luiz vai autorizar. Eu vou trazer. Aí nós vamos louvar também. Porque o louvor, Deus habita os meus louvores. Irmãos, então Jesus mostrou para mim e para você. Expulsa o demônio que está querendo derrubar você. Aquele está querendo dar rasteira. Se você falar em nome de Jesus, sai. Ele já se ajoelha com a mão para trás. Se ajoelha com a mão para trás. E você fala, sai daqui e não volta mais. E você procura encher o seu coração. Encher o seu coração com o Espírito Santo. Porque ele vai querer voltar. Porque a Bíblia fala que o Satanás continuava rodeando Jesus. Você acha que simplesmente quando ele expulsou, foi? Não, ele continua. Porque ele sai daquela situação. Mas ele tenta voltar. Ele vai querer. Mas só que ele sempre vai encontrar a porta fechada quando você realmente adorar o Senhor. Quando você estiver com o Senhor Jesus dentro do seu coração. Então a Bíblia fala assim, ó, se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Está escrito na palavra. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Então, eu creio que Deus vai falar muito mais ainda essa palavra com você. Continua lendo e vendo que a vitória que Deus transformou. Aqui era o início do governo do Senhor já com tentação. Então, quando você vai empreender alguma coisa, você vai iniciar num trabalho, ora, ajoelha, pede direção, pede proteção, Senhor. Porque tudo que você vai iniciar, o inimigo está querendo quebrar. Tudo que você vai querer fazer em prol da obra, principalmente, em prol da obra de Deus, o inimigo vai querer destruir. Se você recebe no seu coração algo para doar para a igreja, eu quero fazer um propósito, dar uma cesta básica para os irmãos que estão precisando, para a arrecadação que a gente faz na igreja, para ajudar os irmãos que estão precisando. E o inimigo vem e fala assim, não, mas já deram lá. O inimigo vem assim, ele é astuto hoje. Ele faz de um jeito que às vezes você nem percebe. Às vezes a pessoa que está do seu lado, não, mas não faz isso aí não precisa. Você acha que eles já não têm isso? É assim, mas preste atenção. Fica de olho sempre em Deus, porque Ele te dá a direção, Ele te dá a forma. Então, quando nós olhamos para o Senhor e olhamos assim, quando toda a resposta que o Senhor deu aqui, fala assim, está escrito. O inimigo também falou, está escrito. Só que ele fez o quê? Ele distorceu a palavra. Ele falou assim, se atira daqui, está escrito. Mas o Senhor, Ele não está olhando as maluquices que você está fazendo. Você vai se atacar ali do 11º andar? Não, então Deus vai me pegar. Não, Deus está olhando o seu caminho, aquilo que é necessário para a sua vida. Então quando você se entrega, você fala, Senhor, eu não tenho mais direção nem leme. Quem dirige a minha vida é o Senhor. O Senhor é meu leme e minha direção. Aí Ele vai te dar toda
a situação para você se afastar daquilo que está fazendo você pecar, daquilo que está fazendo você ser roubado, porque a nossa vida tem valor, nossa vida tem valor para Deus, mas para o inimigo ela tem nem sei se existe essa palavra, desvalor. Por quê? Porque ele já está condenado, ele já é finado, ele já sabe para onde ele vai. E ele quer levar o máximo de gente com ele, o máximo de pessoas com ele. Então ele está trabalhando na mente, está trabalhando no coração das pessoas. Para quê? Para que as pessoas se entreguem para ele. E para que no dia que ele for finado, as pessoas estejam com ele. Então, irmãos, eu gostaria que você curvasse sua fronte e olhasse para o Senhor como um exemplo de perseverança e de atitude, porque em nenhum momento aqui ele obedeceu ao Satanás. Ele podia ter feito várias coisas aqui, mas não obedeceu. Ele olhou e falou assim: não, eu tenho um pai, e esse pai que eu tenho, esse que vai me dar toda a direção, o discernimento para que eu possa combater esse inimigo. Então curva a sua fronte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor entre no coração, na mente dos meus irmãos, Senhor. O Senhor venha dar para eles o título de soldados guerreiros do Senhor, que eles possam usar a sua palavra, Senhor, ao seu favor, que eles possam submeter-se, Senhor, à sua palavra, Pai, para que eles possam continuar essa vida, que eles possam passar pelo batismo, Senhor, aqueles que não passaram ainda, que eles possam voltar para Ti, aqueles que estão fora, Senhor, aqueles que estão fora dos seus atos, Senhor, fora do seu caminho, Senhor, que o Senhor possa dirigi-los, Senhor. Traga todos para a sua glória, Pai. Que seu reino seja estabelecido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glórias a teu santo nome, Pai. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, irmãos. Eu queria falar uma coisa para os irmãos, principalmente os que são membros da Igreja Nova Jerusalém, que mesmo a gente fora da igreja, pregando nas casas, né, pelas lives, as nossas contas dos aluguéis das igrejas a gente tem que pagar. Teve alguns que foram negociados, o outro tá meio duro, mas Deus tem sustentado. E os irmãos estão dizimando também, né? Então eu gostaria de lembrar os irmãos que eu conto, né, com a ajuda de todos para que a gente possa cumprir os nossos objetivos, os nossos compromissos, né? As contas a pagar. E eu creio que Deus vai abençoar grandemente sua vida, porque Deus, ele olha o coração, né? Ele olha a intenção do coração. Então, quando nós nos doamos para o Evangelho, nós temos que ser crentes completos. Eu sempre falo isso, né? O crente completo é aquele que tem fé, aquele que está escrito o nome dele no livro da vida, aceitou o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador, é obediente à palavra, está completo com tudo, né? É ofertante, é dizimista. Então aí Deus, ele abençoa grandemente, ele tem multiplicado na minha vida, irmãos. Eu conversei com o pastor Luiz, uns tempos atrás, não agora, tá? Eu ia falar, o que ele conversou comigo? Conversei num tempo atrás, que eu ultimamente não estou dando muito testemunho de financeiro, porque não sei, parece que eu estou querendo induzir você a ajudar. Não, mas não é. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, com toda essa pandemia, Deus tem segurado a minha empresa, tem segurado a minha família, tem até bater meta, bateu. Então eu creio que não é uma troca, mas é uma doação. Porque quando pessoas se entregam para Jesus, a festa no céu. E quando nós estamos tudo certinho na igreja, a igreja não precisando ter que fechar as portas, quando fecha a porta de uma igreja, muitas pessoas vão se perder dentro da igreja, né? As pessoas que estavam na igreja e aquelas que poderiam vir
e recebeu uma bênção. Então, às vezes nós ficamos olhando só pelo nosso ser, pelo nosso nariz, né, pelas nossas coisas e não olhamos para frente. Quando a gente olha para frente, você pode ter certeza que Deus está no controle de tudo e Ele está olhando qual é a manifestação. Agora, se você der o seu dízimo, sua oferta, querendo que Deus te dê uma casa, um carro, aí você está perdendo seu tempo. Você tem que dar por quê? Porque o Evangelho do Senhor seja pregado, que o Evangelho do Senhor seja multiplicado, que mais pessoas se achegam ao Senhor. Amém, irmãos? Conto com todos. Voltando a falar, dia 9 de agosto, 9/8 agora, do próximo mês, domingo, ceia do Senhor, reabriremos a igreja com todos os cuidados, distanciamento das cadeiras, álcool em gel, venham todos de máscara, irmãos, e orem por esse dia, que nós vamos voltar com a glória de Deus estabelecida naquele lugar. A gente fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, mas a igreja é o lugar de comunhão, onde nós vamos estar todos juntos. Não vamos poder se abraçar, vamos cumprimentar assim, né? Como o pessoal cumprimenta, no cotovelo. Mas nós vamos estar olhando no olho, abençoando um outro. Quando você olha para o seu irmão e fala assim, a paz do Senhor, irmão, você está falando para ela, ó, pode acontecer o que for, a paz do Senhor esteja com você. Amém? Eu gostaria que você curvasse sua fronte, levantasse suas mãos, fechando seus olhos. Vou dar a bênção apostólica. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Que o Senhor possa levantar o rosto sobre nós, Senhor, tendo misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha dar, Senhor, uma semana abençoada para cada um. Que essa palavra venha ser multiplicada nos corações. Que nós possamos criar força que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Até o próximo culto. Quinta-feira próxima, às 9 horas da noite. Pastor Érico. 19 horas, né? 19 horas, desculpa. Quinta-feira próxima, 19 horas, Pastor Érico. Amém? Deus abençoe a todos.